Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa segunda aula sobre circuitos de corrente alternada. Tá? A gente terminou a aula passada falando sobre o galvanômetro e sobre aquelas medidas de eficazes, né, que são as correntes quadráticas médias, mas a gente vai poder medir também com o galvanômetro tanto corrente quadrática média ou corrente, né, em geral, diferença de potencial também, tá? Então vamos ver como é que funciona rapidamente esse procedimento, né? Como é que o galvanômetro mede essa diferença de potencial, como é que ele mede essa corrente e vamos fazer algumas calibrações aí para poder compreender um pouquinho melhor esse processo, tá bom? Então novamente eu tenho aqui a minha, as minhas notas de aula. Essas notas de aula são as notas de aula número 2 que estão no site. De qualquer forma, é a página 152 das minhas notas de aula, né? Lembrando que eu só vou colocar esses retângulos aqui marcadores para que fique mais fácil saber o que eu estou dizendo, porque as notas já estão prontas, né? Fica mais fácil de compreender. De novo, não se assuste com essa quantidade de informação que está aqui, porque essas notas elas estão em PDF, então você tem todo o tempo do mundo de poder ler e baixar e ler com cuidado, né? O que está escrito aqui, menos os erros de português e de gramática, né? A física está correta. Então vamos lá. O que é esse tal de galvanômetro, então, né? Então, o galvanômetro ele é um instrumento de medida que a gente vai utilizar para poder medir corrente elétrica ou diferença de potencial. Veja que corrente elétrica e diferença de potencial são duas coisas diferentes, certo? Corrente elétrica é um fluxo de carga elétrica que passa por um certo condutor por um intervalo de tempo, e diferença de potencial é basicamente a diferença de energia potencial que existe entre dois pontos. Nesse caso aqui, a energia potencial elétrica. A gente já viu que pela lei de Faraday, essa diferença de potencial ela é dada pela integral do campo elétrico ao longo de algum caminho. Tá? A gente vai revisitar isso mais para frente. Então, a gente vai medir aqui corrente elétrica, basicamente, mas de forma indireta a gente pode medir também diferença de potencial nesse mesmo medidor, né, que é o nosso famoso galvanômetro. Então tá. Como é que funciona esse galvanômetro? Olha, eu mostrei para vocês na aula passada esse desenho esquemático antes, né? Um desenho mais bonito. Aqui eu tenho um outro desenho que foi o que eu fiz aqui rapidamente. Mas basicamente eu tenho então uma mola. O processo, a ideia do funcionamento é isso, né? Eu tenho uma mola aqui, essa mola, ela tem a posição de equilíbrio, ela está ligada a um ponteiro condutor, um ponteiro, não precisa ser condutor, é um ponteiro aqui, que a posição de equilíbrio é o zero. Então, se não tem nada acontecendo no meu sistema, a posição de equilíbrio natural desse ponteiro é ficar aqui no zero. E aqui eu coloco uma marcação, né? Uma marcação que a gente vai ver que posso calibrar depois, né? Então aqui é o zero, legal. Imagina que eu enrolei em cima dessa minha setinha, desse meu ponteiro, um fio condutor, bem fininho, bem leve, de maneira que ele não interfira no sistema mecanicamente, né? Daí eu passo por esse fio aqui uma corrente elétrica, ou eu ligo esses dois polos do fio num circuito. Então, o que o galvanômetro faz, ele é um instrumento de medida em que eu ligo ele em série num circuito. Tá? Então, basicamente é isso. Então, se eu for ver aqui, aqui está vendo que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Então, de forma geral, o que acontece é que eu vou ter, então, né, imagina um circuito aí, eu vou ligar aqui rapidamente uma fonte de corrente alternada. Essa fonte de corrente alternada, ela tem aí alguma diferença de potencial, né, fornecida pela fonte, e eu ligo ela numa resistência. A gente já viu o que acontece com esse tipo de circuito. Se eu fechar aqui, né? Então, se eu fechar aqui, eu vou ter o aparecimento de uma corrente elétrica que vai circular pelo circuito, tem uma diferença de potencial na minha resistência e por aí vai. Agora, para eu poder medir essa corrente elétrica, fazer experimentalmente, né? Eu vou colocar um galvanômetro em série no meu circuito. Né? Vou colocar o galvanômetro aqui, onde o meu galvanômetro ele é o meu instrumento de medida,
aqui está o ponto de medida A e o ponto de medida B, que nesse caso aqui vão estar ligados, né, aqui e aqui. E esse cara aqui vai medir agora a corrente que vai cruzar ele, a corrente elétrica. Veja que se isso daqui fosse uma bateria, como é o caso de um circuito de corrente contínua, né, ele ia medir a corrente simplesmente do meu sistema. Então vamos ver como é que esse galvanômetro funciona para aqueles que não viram como o galvanômetro funciona, né, anteriormente. Então tá. Então, olha só, quando passa uma corrente elétrica aqui no meu galvanômetro, no meu ponteiro, o que vai acontecer? Eu vou ter um solenoide, basicamente, ou uma espira, né? Onde vai passar uma corrente elétrica por essa espira. Se passa uma corrente elétrica, eu vou ter o que a gente viu, a formação de um momento de dipolo magnético, que é esse cara aqui, ó, Mi, né? É igual a I, A, que é a área da minha espira. Então eu tenho o aparecimento de um momento de dipolo magnético. Ocorre que esse ponteiro, ou esse solenoide, nesse caso aqui, né, está imerso num campo magnético. Né? Então está imerso num campo magnético aqui. E a gente já viu também, né, que se eu tenho então um momento de dipolo magnético imerso num campo magnético, eu tenho o aparecimento de um torque. Um torque é o que? É uma tendência de rotação em torno de um eixo. Qual eixo? O centro aqui da minha mola espiral. Né? A mesma coisa acontece quando eu tenho um momento de dipolo elétrico imerso num campo elétrico. É a mesma coisa. Então eu tenho aqui agora uma torção em cima desse sistema que faz com que o ponteiro tenda a rotacionar em torno desse ponto, então tenda a girar. Né? Então legal. Então se passa uma corrente elétrica e essa corrente elétrica é uma corrente contínua, o que vai acontecer vai ser que eu vou ter, e é contínuo e é constante, né? Eu vou ter o ponteiro sempre apontando numa direção aqui. Tá? Eu vou ter, então, o torque, MIB, vou ter um máximo em que ele vai, porque eu tenho uma mola segurando aqui, e ele vai apontar alguma marcação ali na minha escala. E vai parar ali, certo? Porque a corrente ela é contínua, a mola é uma só, né? Então ele vai torcer, o ponteiro vai torcer e vai ficar lá, né? Vai torcer e vai ficar lá. Aqui, vamos fingir que isso daqui é o ponteiro. Então, o ponteiro vai rotacionar e vai ficar ali parado. Tá? Legal. Só que agora, a minha corrente elétrica não é uma corrente elétrica que é uniforme ou é constante. Ela é uma corrente elétrica alternada. E como a gente viu, essa corrente elétrica alternada que acaba circulando aqui no meu sistema, né, ela muda de sentido. Então, ora ela flui numa direção e ora ela flui na outra direção. Em outras palavras, ora ela é positiva e ora ela é negativa. Né? Então, no caso da medida do meu galvanômetro, aqui o que vai acontecer é que o ponteiro, então, ora, aqui é a posição de equilíbrio. Aqui, o zero. Mas ora ele vai apontar para cá, porque a corrente vai estar passando numa direção, chamar isso de lado positivo e lado negativo, e ora ele vai apontar para o outro lado, porque agora o ponteiro, a corrente elétrica vai ter invertida a sua posição. Né? Então, nesse caso, olha o que acontece. Né? Então, a corrente elétrica, vamos pensar assim num tempo bem devagar, né? Bem lento. Se essa variação da corrente elétrica for bem lenta, o ponteiro ele vai apontar para cá, né? Porque a corrente elétrica é positiva, daí a corrente elétrica vai diminuir. Né? Por quê? Porque a dependência da corrente elétrica, como a gente viu, ela é desse tipo. O que eu vou desenhar? Corrente, aqui é o tempo, o ômega-t, e aqui é a corrente elétrica. Então, se a dependência for seno, cosseno, não importa, mas ele vai fazer assim, ele vai aumentar, vai diminuir, vai aumentar, vai diminuir e assim por diante. Né? É uma dependência senoidal.
escrever aqui para completeza que a corrente ela vai se comportar dessa forma. Ela vai ter um I de pico, cosseno, nesse caso aqui é seno de ômega t, né? Onde aqui vai ser o I de pico. Então veja que hora ela é positiva, da hora se anula, hora negativa, zero, positiva e por aí vai, né? Então, com o tempo passando, esse ponteiro ele vai de um lado e vai para o outro lado, vai de um lado e vai para o outro lado. Ele vai na mesma quantidade, né? Ele vai até um ponto máximo e volta para o ponto máximo aqui, né? Acontece que nos sistemas elétricos normais que a gente tem, essa variação ela não acontece lentamente, ela acontece rapidamente, né? Como eu disse lá no começo do curso, da primeira aula, a taxa com que essa corrente elétrica varia na nossa tomada de casa, por exemplo, por volta de 60 Hz, ou seja, são 60 oscilações completas por segundo. Então, a cada segundo, ele tem que trocar de positivo máximo para negativo de maior intensidade, né? Então, dentro de um segundo, esse ponteiro ele vai ter que ir de um lado para o outro 60 vezes. Legal. Só que um galvanômetro comum que a gente tem, o que vai acontecer? Esse galvanômetro comum é um galvanômetro que ele é um equipamento de medida real, né? Então, ele não é ideal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse ponteiro aqui, essa seta tem uma certa massa, esse fio aqui tem uma certa massa, tem uma certa resistência, essa mola não é uma mola ideal, né? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existe uma certa inércia associada a esse ponteiro para poder tirar ele do repouso e fazer com que ele se movimente, né? Então, se eu pensar, olha o que acontece aqui. Se a oscilação fosse lenta, esse ponteiro ia passar dessa posição para outra, ia voltar para outra e voltar, né? Agora, imagina que eu não tenho tempo desse ponteiro ir de um lado para o outro completamente antes que a corrente elétrica inverta completamente de sinal, porque essa variação é muito rápida, né? 60 Hz, 50 Hz, 100 Hz. Então, o que acontece é que o ponteiro, né, ele acaba ficando no meio da minha marcação aqui, porque ele não tem tempo de ir de um lado para o outro, porque a variação da corrente ocorre muito rapidamente em cima do galvanômetro. Então, nesse sentido, né, o que acontece é que essa taxa de variação ela é muito rápida e não tem tempo para que haja uma resposta do galvanômetro, ou seja, a média temporal que ele mostra para mim, ela vai ser nula. Então, a média temporal da corrente elétrica que o galvanômetro vai me mostrar vai ser zero para esse caso onde eu tenho um medidor de corrente alternada, né? Diferentemente do que acontece com uma corrente contínua. Então, essas são as diferenças. Se eu for medir corrente contínua, eu vou ter aqui um ponto. Olha, meu galvanômetro está medindo tanto de corrente contínua. Agora, se eu ligar no circuito de corrente alternada, daí ele vai mostrar zero, né? Ele vai mostrar zero porque essas variações ocorrem muito rapidamente. Não há tempo do meu galvanômetro me dar uma resposta com relação a essa medida, tá? Beleza, mas agora a gente pode perguntar, legal, mas como é que eu meço então essa medida da corrente elétrica num galvanômetro? Porque afinal de contas a gente tem que medir, né, a corrente elétrica de alguma forma. Bom, e a gente consegue sim usar o galvanômetro para realizar essa medida, só que agora eu preciso introduzir aqui no galvanômetro um circuitinho chamado de circuito retificador, tá? E eu vou mostrar aqui rapidamente como é que esse circuito funciona. Então, a gente vai utilizar um circuito retificador para poder medir essas correntes alternadas, tá? E esse circuito retificador funciona da seguinte forma, ó. Ele é formado basicamente por 4 diodos. Então, ao invés agora de eu ter só o meu galvanômetro, eu vou ligar nesse galvanômetro 4 diodos, e agora o meu galvanômetro, com o circuito retificador, passa a ser esse equipamento todo aqui, ó. Parece uma ponte, tá? De Bridgestone.
Daí eu consigo medir, ele está em série, né? Então aqui é o meu ponto A e o meu ponto B. Antes aqui era o A, aqui era o B. Agora aqui é o A e aqui é o B, que são os polos de medição do meu galvanômetro agora, né? Com essa modificação, tá? Bom, como é que funciona esse negócio? Olha, ele é composto por 4 diodos. O que é o diodo? O diodo é um elemento semicondutor, né? Para não entrar muito a fundo no funcionamento de um diodo, de um semicondutor, porque realmente a explicação de como um semicondutor funciona é bem interessante. E para poder compreender, a gente precisa de um pouco de mecânica quântica para poder entender o funcionamento de um diodo. Mas basta dizer então que um diodo, sob uma diferença de potencial, né, ele vai deixar passar a corrente elétrica apenas em uma direção, né? Ele não consegue, não há passagem. Se eu inverter a diferença de potencial, eu não tenho passagem de corrente nessa inversão de diferença de potencial, né? Então, um diodo, ele funciona como uma válvula ou um filtro onde ele só deixa passar corrente elétrica numa única direção. Se essa corrente elétrica tenta voltar, ele fecha. É como se fosse uma válvula mesmo, né? A água passa numa direção, só que se a água tentar voltar, ela não consegue, né? Parece aquelas válvulas de piscina, sabe? Quando você vai colocar água e tirar água. Ou a válvula de ar de colchão, quando você infla, mas não sai o ar de volta, né? É como se fosse isso. Ele só permite a passagem de corrente numa única direção, tá? Bom, então eu vou ligar esses diodos, esses 4 diodos dessa forma, ó. Um nessa orientação, daqui para cá, esse nessa orientação, esse nessa orientação e esse nessa orientação aqui, tá? Então olha o que acontece. Eu liguei aqui uma fonte, né? Bom, imagina que nessa fonte também tem uma resistência para que possa passar corrente elétrica, né? Vamos seguir aqui, ó, a corrente elétrica que está em azul. Então, a corrente elétrica em azul, ela está seguindo esse caminho, que é o caminho anti-horário, num certo intervalo de tempo, né? Porque a corrente ela inverte de sinal. Bom, quando ela está passando nesse sentido, ela vem aqui, né? Quando chega aqui, veja que ela tende a escorrer, né? Porque a diferença de potencial ela é maior aqui em cima, menor lá embaixo. Só que ela não consegue passar por aqui, porque agora eu tenho um diodo, e esse diodo está apontando para lá. Então o fluxo de corrente só pode ocorrer naquela direção. Então esse azul aqui, ele não vai descer por aqui, ele vai descer por aqui. Na hora que descer por aqui, ó, ele não vai conseguir passar para cá, porque eu tenho um diodo. Então ele vai escorrer, vai fluir pelo galvanômetro e vai chegar aqui, né? Na hora que chegar aqui, ele vai para onde, né? Ele vai escorrer aqui por esse diodo. Alguém pode perguntar, mas ele não pode escorrer por esse diodo aqui? Não pode. Ele não pode porque a diferença de potencial, né, entre esse ponto e esse ponto aqui, ela é maior, não é menor, né? Então ela não é natural que ela vá aqui para cima. Ela vai descer aqui porque ela vai seguir a diferença de potencial e vai chegar nesse ponto. Aqui é a mesma coisa, ele pode passar para cá? Não, porque dele iria aumentar o potencial, ele tem que diminuir. Então ele passa para cá e volta, né, para a minha fonte. Então veja que o azul mostra esse caminho, ó. Vem aqui, passa pelo galvanômetro, vem e volta para a fonte. Tá, legal. Agora a corrente num outro momento, num outro intervalo de tempo, agora essa corrente vai inverter de sinal. Então ele vai vir para cá agora no sentido oposto, vai passar aqui, né? Vai seguir esse caminho porque aqui tem um diodo, vai seguir esse caminho. Não vai seguir esse caminho porque tem um diodo e vai passar pelo galvanômetro de novo e vai seguir esse caminho e vai voltar lá. Então veja que o circuito retificador, o que ele faz é sempre fazer com que a corrente elétrica circule numa única direção em cima do galvanômetro. Então, antes, quando eu tinha um caso em que o galvanômetro marcava uma corrente positiva e a zero marcava uma corrente negativa, não vai acontecer, porque a corrente elétrica ela só vai passar numa direção agora, né? Ou vai ser positivo ou vai ser zero, positivo ou zero, ela não vai inverter o sentido. A corrente elétrica ela só passa em um sentido único em cima do meu galvanômetro. Então, por isso que o circuito retificador já me ajuda bastante aí em poder medir
corrente alternada, né? Bom, então para isso vamos fazer o seguinte, olha. Vamos considerar que eu tenho uma corrente elétrica que varia dessa forma, I de t, que é igual a I de pico cosseno de ômega t. Graficamente, essa variação é essa, né? Então, olha o que acontece. I de pico, aqui é o cosseno ômega t. I de pico, ele vem, passa pelo zero, em π sobre 2, no ômega t π sobre 2, vai para o valor negativo lá, menos I de pico, daí começa, e aqui é positivo, aqui é negativa, corrente negativa, aqui a corrente é positiva. Então, corrente num sentido, corrente em outro sentido, corrente zero, corrente no sentido oposto de novo, né? Agora, quando a corrente ela é retificada, passei pelo circuito retificador, veja que quando é positivo ele está indo numa direção, só que sempre que é negativo ele vai inverter a direção. Ela vai voltar a ser positiva, tá? Então, nesse sentido, é como se eu pegasse essa minha corrente elétrica, aqui que varia no tempo, instantânea, e eu tirasse o módulo dessa função, tá? Então, a corrente retificada, ele é o módulo dessa função aqui. O que o módulo faz? O módulo, a função módulo, ela transforma todas as partes que são negativas, ela inverte o sinal quando a parte é negativa, né? Quando a função vai passar para posições negativas, a função módulo ela vai transformar em positivo, como mágica, tá? Essa função matemática que o módulo faz. I de pico cosseno ômega t, módulo disso, né? Como o I de pico é uma constante positiva, eu vou tirar fora aqui do módulo. Então, I de pico é o módulo do cosseno de ômega t. Então, veja que o módulo de uma função de cosseno, ele só vai ficar restrito agora entre os valores 0 e o valor 1. Eu não tenho mais a parte negativa, porque toda a parte negativa ela vai ter que ser transformada em positiva. Que é o que acontece aqui. Então, eu tenho aqui agora essa função que é o módulo, né, que é o módulo do I de π cosseno ômega t, que é a corrente retificada. Então, ele faz isso. Quando é positivo, quando é negativo, ele vai inverter, vai virar positivo, né, e vai sempre ser positivo. Então, agora, claramente, acontece o seguinte, né? Quando a minha corrente elétrica ela começa a passar com o circuito retificador, ela vai ser positiva, ela vai zerar, ela vai ser positiva de novo, vai até o pico, né? Vai zerar e ela vai ficar fazendo isso, tá? Só que, de novo, essa variação temporal ela é rápida para a resposta do meu galvanômetro. No galvanômetro, você não vai ver ele fazendo isso. Ele vai sair daqui, vai até aqui, vai voltar daqui. Não. Ele vai estar parado em alguma média temporal, né? Porque a resposta do galvanômetro ela é muito lenta comparada com a variação temporal da corrente elétrica. Então, ao invés de vir daqui, ir para lá e voltar, ir para lá e voltar, aqui você vai ver um ponteiro parado em algum lugar, porque agora, né, ele pode ter uma média temporal que é diferente de zero. E essa média temporal que a gente vai calcular agora, né? Então, eu vou calcular aqui, que está em verdezinho aqui, ó, a média temporal da corrente retificada. Ó, média temporal da corrente retificada. Claramente, ela não é nula, né? Porque todo pedaço dessa corrente retificada está acima do zero. Então, a média temporal vai acontecer em alguma posição aqui, que a gente vai ver qual é, né? Então, claramente, ela não é nula. A gente já viu qual que é essa ferramenta de calcular a média temporal. Então, a média temporal da corrente retificada vale 1 sobre período, a integral de 0 até o período, uma integral em dt, da função retificada, que é o I de pico cosseno de ômega t. Claramente, essa função ela não é nula, tá? O que falta é a gente calcular quanto vale isso. Bom, nesse ponto aqui, eu costumo deixar os alunos fazerem em casa, com cuidado, também para relembrar, né, alguma coisa de integração. Bom, então vocês podem resolver em casa. Aqui está feito, né, então não tem mistério muito, né. Rapidamente eu tenho aqui a minha corrente média, que é a corrente retificada média, que é essa expressão aqui. Eu vou colocar dentro da minha função de média temporal.
Como o I de pico sai fora aqui da minha função de módulo e da média temporal, eu só vou calcular a média temporal do módulo de cosseno ômega t. Essa função cosseno ômega t é essa daqui, ó, né? 1, ela sai daqui, passa pelo negativo e volta dentro de um período. Então, num período, ela faz exatamente isso aqui. Tá? Ou seja, entre 0 e π sobre 2, essa função é positiva. Então, ela permanece igual. Entre π sobre 2 e 3π sobre 2, ela inverte o sinal. Então, eu tenho que multiplicar por menos 1, que é o que está feito aqui. E entre 3π sobre 2 e 2, ele tem o mesmo sinal. Então, volta aqui, né? Então, eu dividi essa minha integral em 3 integrais, onde eu tenho que inverter o sinal nesse intervalo de tempo. Se você resolve essa integral, você vai ter que essa média temporal ela vale 2 sobre π, que é aproximadamente 0,637. Tá? Então, olha só, no fim das contas e no frigir dos ovos, o que ocorre é que eu vou ter uma corrente retificada média que vale 0,637 mais ou menos da corrente de pico, né? Ou seja, o meu ponteiro do galvanômetro, que é esse cara aqui, né? Ele estava apontando para o zero se não tem corrente. Se eu passo uma corrente elétrica alternada, ele vai ficar parado não na posição do pico aqui, ele vai ficar parado numa posição aqui. Agora eu sei que essa posição é a posição que vale 0,637 ali do pico, da corrente de pico. Tá? Se a minha medida, a minha escala aqui, ela já está calibrada, e a gente pode calibrar isso usando uma corrente elétrica numa reação química que seja conhecida, né? Então, por exemplo, aqui é 1 ampere, ele parou aqui deu 0,637. Então, quer dizer que 1 ampere é aqui, ou a corrente de pico é de 1 ampere. Então, eu consigo, né, calibrar agora o meu galvanômetro para poder medir corrente de pico, corrente eficaz ou a própria corrente retificada, né? Corrente RMS ou corrente retificada. Então, o galvanômetro ele passa a ser um instrumento de medida super importante para poder medir essas coisas, né? E eu posso medir I de pico, IRMS ou retificado. Em geral, os galvanômetros são calibrados para medir a corrente eficaz, não é? Ou a raiz quadrática média, dessas grandezas. Então, o nosso multímetro de casa, quando você... Não sei quem tem em casa o multímetro, né? Eu tenho um multímetro em casa, esses mais novos, esses modernos. Mesmo que seja digital, na hora que você coloca lá em medição de corrente alternada e mede diferença de potencial, né, na sua tomada, você vai medir aí 227 volts, por exemplo, ou 127 volts. O que isso significa? Isso significa que você está medindo uma corrente, uma diferença de potencial eficaz, né? O RMS. Bom, vamos lembrar algumas coisas aqui rapidamente, né, que a gente vai utilizar. É que, então, para qualquer função que seja periódica, aqui, ó, lembrando que para uma grandeza periódica, que pode ser corrente ou diferença de potencial, que é o nosso caso aqui, como a gente já viu, né? Ou seja, que variam senoidalmente, tem uma certa periodicidade, não necessariamente precisa ser senoidal, né? Mas que tem uma certa periodicidade, a gente vai calcular aqui que a grandeza quadrática média, né, ou RMS, ou eficaz, a gente já definiu dessa forma, né, que é igual à raiz quadrada da média temporal do quadrado dessa grandeza. Só que no nosso caso que a gente viu até agora, e isso vai acontecer até o final aqui desse sistema de corrente alternada, a corrente elétrica ela varia em função de uma função cosseno ou seno, né, então varia senoidalmente. E a gente já calculou também isso. Para esses casos, a média temporal do quadrado dessas grandezas, ela vale o I de pico, que é esse valor aqui, dividido por 2. Né? Então, para o nosso caso, a gente já vai deixar aqui meio que guardada essa informação de que a corrente eficaz, o RMS, ela vale I de pico
sobre raiz de 2. Né? E a diferença de potencial RMS, ela vale também, não I de pico, aqui está errado, vale o Q de pico sobre raiz de 2. Então aí tem um erro, arrume isso daí em casa. Né? Então eu tenho que a corrente RMS, para o caso de uma função que varia senoidalmente, vale o I de pico dividido por raiz de 2. E a diferença de potencial RMS vale o Q de pico sobre raiz de 2. Bom, alguém pode perguntar o seguinte, olha, mas eu consigo medir diferença de potencial com o meu galvanômetro? Eu consigo, né? Lembra o seguinte, lembra que se eu tiver uma resistência que eu conheço no meu circuito, pela lei de Ohm, V, diferença de potencial, é RI, né? Agora, se essa resistência é conhecida e eu sei a corrente agora, porque a corrente eu meço com o galvanômetro, então eu meço também a diferença de potencial. Então eu posso fazer uma modificação, uma pequena modificação no meu galvanômetro, de maneira, boto lá uma resistência conhecida, bem calibrada, eu consigo agora transformar essa corrente que eu meço em diferença de potencial. Né? Então, a diferença de potencial ela é uma consequência natural do uso do galvanômetro. De forma equivalente, eu posso fazer uma alteração no meu galvanômetro que mede resistências. Né? Então, quando você compra um multímetro na loja de equipamentos eletrônicos, o multímetro você pode escolher se eu quero medir corrente elétrica, se eu quero medir diferença de potencial, se eu quero medir resistência. Tem multímetros até que medem capacitores. Né? Tá bom? Então tá. Então, em nosso exemplo de fonte de corrente alternada mais uma resistência, que é isso daqui que a gente já resolveu, a gente descobriu qual que é a diferença de potencial em cada elemento e a corrente elétrica que circula por esse circuito. Vamos calcular a potência. Olha, a potência instantânea fornecida pela fonte vale, tá aqui, ó, vale o produto entre diferença de potencial da fonte e a corrente que passa pela fonte. A gente já viu isso, vocês já viram isso muito também, né? Quando eu liguei uma bateria, né? Ligo uma bateria numa resistência. E aqui a bateria de diferença de potencial, vou colocar aqui, tá? Só que constante. Veja, quando passa uma corrente elétrica nesse sistema, a resistência vai dissipar uma certa quantidade de energia. Bom, quanto que ela vai dissipar? Ela vai dissipar uma potência que vale RI quadrado. Tá? Isso aqui vem da lei de Joule. Mas quem que fornece essa energia para a resistência? Quem fornece essa energia é a bateria. E a potência fornecida pela bateria é a diferença de potencial vezes a corrente elétrica que circula por ela. Né? É claro que, por conservação, essas duas coisas elas devem ser iguais, obviamente. Porque a energia dissipada pela resistência, ou consumida por um sistema, tem que ser igual à energia fornecida. Né? Quem que fornece a energia? A bateria. No nosso caso aqui, eu não tenho uma bateria. Eu tenho uma fonte de corrente alternada, né? Bom, então a potência ela varia dessa forma, a potência que varia com o tempo. E a média temporal da potência é isso aqui. Estou pegando a média temporal aqui. Média temporal, Q de pico, I de pico, a média temporal do cosseno ao quadrado de ômega t. A gente já fez essa conta aqui também, isso aqui vai dar 2, 1 sobre 2, na verdade, meio. Tá aqui, ó, Q de pico, I de pico sobre 2. Eu vou dividir o 2 em dois pedaços de raiz de 2. Posso fazer isso? Posso. Matemática, né? Raiz de 2, raiz de 2. Q de pico sobre raiz de 2 é o meu QRMS. E o I de pico sobre raiz de 2 é o meu IRMS. Então, a potência média dissipada é o produto, né? O produto entre a diferença de potencial eficaz e a corrente eficaz. Então, essa expressão ela volta a ter aquela forma, né, que a gente já conhecia do circuito de corrente contínua. Ele volta a ter aquela simples forma de diferença de potencial, né? Ou
P é igual a V vezes I. Onde aqui o V é a minha diferença de potencial, que aqui eu troquei por Q, porque a gente está ficando cada vez mais chique, né? Quando a gente vai evoluindo aqui no nosso estudo. Então tá, então eu estou aqui na página 154 e eu quero fazer um exemplo com vocês. Então a corrente instantânea que cruza o resistor é dado por I de π cosseno ômega t, I de π sobre R cosseno ômega t, como a gente já viu. E o IRMS é o QRMS sobre R, a lei de Ohm para corrente alternada. Então veja que eu consigo traduzir toda essa linguagem de corrente alternada para uma linguagem de corrente contínua, se eu utilizar agora os valores que são valores eficazes, ou são valores RMS do meu sistema. Isso é importante. Então nessa página 154 eu quero continuar fazendo com vocês um exemplo. Em realidade, esse é um exemplo que eu dou para vocês fazerem em casa. Mas como a gente está num período excepcional aqui, eu vou mostrar rapidamente como vocês podem resolver esse problema, mas eu ainda quero que vocês tentem fazer em casa. É um problema extremamente simples, mas interessante, né? Complexo ao mesmo tempo, e que se você resolver é porque você compreendeu o ponto, o cerne do que eu estou querendo passar para vocês nessa aula. Tá? Então aqui tem um exemplo. Considere uma fonte de corrente alternada cuja variação temporal da força eletromotriz, do Q, segue o gráfico abaixo, um dente de serra. Então veja, a variação do Q com o tempo, ligada aqui nessa fonte, não é uma variação senoidal, né? Não é uma variação senoidal como a gente viu. É uma variação do tipo dente de serra, né? Ou seja, essa corrente elétrica que vai acabar circulando aqui pela minha resistência, ela não tem valores negativos. Ela é zero, ela sobe linearmente até o máximo, né? Daí ela começa a descer linearmente até o máximo. Daí repete o ciclo, né? Vai de novo, volta. Esse período em que ele completa uma oscilação, e essa oscilação, olha que linguagem interessante, né? Isso aqui é chamado de oscilação, apesar de a gente ficar preso à oscilação do tipo senoidal. Ela oscila aqui e volta para o mesmo ponto. Ela percorre um período temporal aqui, né? No segundo período temporal ela faz isso. Tá? Bom, então a corrente elétrica, ela não é nula, então, desculpa, ela não é negativa, então ela sempre percorre no sentido, então ela é positiva até o máximo, depois ela reduz, vai a zero, né? Depois ela sobe de novo, ela reduz a intensidade, mas ela sempre percorre numa única direção. Então essa corrente elétrica ela não percorre nas duas direções. Tá? Então nesse desenho aqui, por exemplo, eu tenho que cortar uma dessas direções aqui. Vamos cortar essa daqui. Essa direção aqui não existe, ela só percorre nessa direção. Então, uma pergunta. Eu tenho duas perguntas para fazer. Essas duas perguntas são fundamentais para ver se vocês compreenderam o que a gente está vendo aqui nessa aula. Né? Qual o valor da corrente elétrica média, pura e simplesmente? Né? Porque veja que agora existe uma corrente média aqui. Essa corrente média não é nula. Tá? Qual o valor da corrente efetiva, ou RMS, desse sistema? Tá? Veja, isso aqui não é uma pegadinha, mas esses dois valores são valores diferentes. E o que a gente calculou, por causa de uma variação senoidal da corrente elétrica, era que ela era nula no circuito de corrente alternada. Agora não é. Né? Uma coisa que alguém pode perguntar também é a seguinte, mas esse tipo de sistema ele existe? Esse tipo de sistema, ele com essa fonte dente de serra ligada no circuito, ela existe? Ela existe. Né? No laboratório de Física 3, vocês têm lá um equipamento chamado gerador de função. O que esse gerador de função faz? Ele cria uma fonte de corrente alternada que varia de maneiras específicas. Né? Ele pode variar como um dente de serra, ele pode variar como... vamos desenhar aqui para ficar mais fácil. Né? Então, a princípio, o meu gerador de função ele vai criar uma diferença de potencial
E essa diferença de potencial, ele pode ser comumente uma diferença de potencial. Vamos botar aqui, varia no tempo, que vamos botar um ômega-t, que varia dessa forma, né? Comumente ele faria isso, ele começaria, se a diferença de fase é nula, né, ele vai fazer isso. Ou seja, uma diferença de fase senoidal. O desenho está feio, mas imagina que é um seno aí. Isso se repete, né? Num certo período. Mas ele pode também criar uma função do tipo dente de serra, né? Algo assim. Ele pode gerar também uma função desse tipo. Né? E eu posso controlar essas alturas aqui e variar. Então eu consigo, né, construir no laboratório de forma relativamente simples fontes dessa forma, né? E em realidade no meu circuito elétrico, né, no meu celular, na minha TV, na minha geladeira, eu sempre tenho esse tipo de transformação elétrica dentro, dependendo da utilidade do meu equipamento. Né? Então eu posso fazer isso, né? Eu tenho que calcular isso daí agora, tá? Tá. Essencialmente, é bom que vocês peguem um tempo e reflitam sobre o que a gente viu até agora, e façam uma revisão da aula e resolvam esse problema por si só, tá? Então, a partir desse momento, faça um break e resolva isso. Bom, para quem ficou na dúvida, eu tenho aqui ela feita, tá? Então, eu tenho a solução. A solução está aqui, eu não vou explicar porque ela é bem direta, né? Mas a corrente média ela vai valer I0 sobre 2, e é simplesmente aplicar o que a gente já viu antes, né? De calcular essa média temporal. E a corrente RMS, ou a corrente eficaz, é a nossa definição, né? Ela vale raiz quadrada da média temporal do I quadrado. Então, eu tenho que calcular essa média temporal do I quadrado. O problema, né, é descobrir como que essa expressão aqui, ela vale quando ela é ao quadrado. Tá? E ela não é algo tão trivial assim de você perceber. Então, tem que fazer a conta. O que eu estou fazendo é o seguinte. Eu tenho aqui uma função. Essa função é desse tipo. Algo assim. Né? O que é essa função? Isso aqui é uma reta. É uma reta que é uma equação de primeiro grau que segue esse comportamento. Então, se eu pego, isso aqui nesse caso é corrente, né? Corrente em função do tempo, em função do tempo. Então, uma função i quadrado, ela seria uma equação do primeiro grau ao quadrado, né? Certo? Que é uma parábola. Uma função do primeiro grau ao quadrado é uma parábola. Né? Então, ela vai fazer uns negócios assim, por exemplo. Ela vai sair daqui, vai fazer um negócio assim. Sair daqui, ela vai fazer um negócio assim. E agora eu tenho que integrar ainda isso. Né? A integral de antes era mais fácil, né? Porque são triângulos basicamente. Mas agora não é tão trivial assim. Então eu tenho que calcular isso. É difícil? Não é. Está feito aqui. Ó. Eu descobri quais são as funções de primeiro grau para quando a reta sobe e a reta baixa. Calculei o quadrado dela. E daí eu simplesmente calculei a média temporal. Né? E você vai acabar descobrindo que o resultado vai ser zero sobre raiz de 3. Então, o que dá para perceber aqui também é que a média, né, temporal, então, para esse caso, ela tem um valor, né, 0 sobre 2, e a média, desculpa, a corrente eficaz ou a corrente RMS, ele não é I0 sobre raiz de 2, porque muito aluno, simplesmente, quando eu peço para calcular isso, vai lá e fala, pelo que a gente viu agora, a corrente eficaz vale 0 sobre raiz de 2. Não é isso, tá? Porque o que eu venho falando é que aquilo vale para uma variação senoidal da minha fonte. Não é o caso aqui, certo? Então a gente tem que partir da definição. Então, nesse caso, a minha corrente eficaz ela vai ser I0 sobre raiz de 3. O fator é diferente, certo? Tá? Então façam isso em casa com cuidado, resolvam esses problemas, né, que são psicológicos da nossa cabeça, essa
mania que a gente tem de se prender a uma informação, né, e tentar reproduzir essa informação. Não, a gente tem que conseguir fazer com que o nosso cérebro funcione, né? Tem que bater os neurônios no nosso cérebro. Vamos lá. Acho que é o suficiente até aquele pedaço. Eu quero introduzir agora para vocês o nosso próximo elemento de circuito. Esse próximo elemento do circuito é um indutor, tá? E eu quero ver aqui, tem que ficar claro, como é que o comportamento da diferença de potencial em cima do indutor e da corrente elétrica no circuito se comportam, tá? Então, olha o que eu vou fazer. A gente viu lá a resistência no circuito de corrente alternada. Agora a gente vai ver um indutor no circuito de corrente alternada. Na próxima aula a gente vai ver um capacitor no circuito de corrente alternada, para depois a gente poder colocar essas coisas juntas e analisar, né? Porque no final, no frigir dos ovos do curso, a gente vai ver como que um circuito de corrente RLC, resistência, indutor e capacitor, se comporta nesse sistema. Então eu estou aqui na página 155, aqui na página 155, né? Seção 7.2.4, indutores como elemento do circuito AC. Então, eu tenho aqui o meu indutor. Aqui tem alguma coisa aqui para você ler. Meu circuito final no frigir dos ovos, eu quero ver como é que funciona o meu circuito RLC como uma fonte de corrente alternada. Mas aqui a gente já estudou, né, quando eu ligo um circuito RLC numa bateria. Quando o indutor é ligado numa fonte DC de corrente contínua, uma corrente se estabelece no circuito. A gente já viu isso, a gente resolve isso daqui usando a lei de Kirchhoff também, né? Isso, para quem quiser rever, está na página 141 do capítulo 6 das minhas notas de aula. Tá? E as notas de aula estão lá no site www.atombrasil.com. Entra lá. Se baixar, não lembro qual é a nota de aula agora, mas está em Física 3. Então eu vou analisar primeiramente o que acontece quando eu ligo um único indutor na minha fonte de corrente alternada. E minha fonte de corrente alternada ela varia dessa forma, né? O Q de pico cosseno de ômega t. O que eu tenho que lembrar? Tenho que lembrar que a força eletromotriz induzida nos terminais do indutor é dada pela lei de Faraday, né? Faraday-Lenz aqui. Então, a diferença de potencial induzida ela vale menos a derivada temporal do fluxo do campo magnético. E a gente já viu que o fluxo do campo magnético se relaciona com a corrente elétrica que circula no indutor pela indutância, esse L aqui. Então, o fluxo do campo está associado com a corrente elétrica através da indutância. A queda de potencial da corrente ao cruzar o indutor, vamos chamar de V de L. Então, eu estou chamando de V de L a queda de potencial no indutor, né? O sinal depende do comportamento do I. É claro, se for para uma direção e for para o outro, a diferença de potencial ela vai variar. Então, eu quero melhorar um pouco ainda mais essa expressão escrevendo dessa maneira. Eu vou chamar V de L de menos Q de L. Então, a queda de potencial em cima do indutor, eu estou chamando de V de L. Né? E eu estou chamando de V de L de menos que de L, para poder não precisar carregar um sinal toda hora no meu sistema. Então eu peguei esse menos, passei para cá, ou multipliquei tudo isso por menos. Né? Eu estou chamando então essa queda de potencial de V de L, que é o que eu fiz aqui. Né? Que é a diferença então, que é o dφB dt, que é a derivada temporal do fluxo do campo magnético com relação ao tempo, né? Só que o fluxo do campo é o LI. L, que é a minha indutância, ela é uma constante. E ela depende apenas das propriedades geométricas do meu indutor, né? Então, é uma constante, sai fora da derivada, vira L di dt. Então, a queda de potencial no indutor, ela se relaciona com a corrente elétrica que atravessa esse indutor por essa relação, L di dt. Né? Legal. Se eu voltar aqui, o meu circuito é esse, né? Tem uma fonte, tem um indutor, eu vou utilizar a lei das malhas de Kirchhoff para poder descobrir tanto a queda de potencial nesse indutor, como a corrente elétrica que circula por esse indutor. Então, utilizando aqui a lei de Kirchhoff para a malha 1,
não é difícil de encontrar a equação diferencial que vai governar a dinâmica desse sistema, né? Eu tenho um aumento de potencial e a queda de potencial em cima do indutor. Isso vai me dar a malha, né? Para a corrente fluir pelo indutor, ela tem que ganhar potencial na fonte, perder em algum lugar, ela vai perder potencial, ou perder energia no indutor. É o que ela faz aqui. A gente tem que ser igual a zero pela conservação da energia. Substituir aqui Q de pico cosseno ht, que é o Q da fonte, menos L di dt. Lembra que essas coisas dependem do tempo, né? Igual a zero. Então, aqui eu só troquei de lado, né? d dt e passei o L dividindo. No fim das contas eu tenho di Q de pico sobre L, que é uma constante, cosseno de ômega t dt. Tá? Daí eu posso resolver essa... O que eu estou querendo descobrir aqui? Estou querendo descobrir a corrente elétrica, né? Porque se eu descobrir como que essa corrente elétrica se comporta, eu descubro automaticamente como que a queda de potencial no indutor se comporta, porque daí eu já tenho a corrente, né? O como eu resolvi aqui é por integração direta. Então, integrei os dois lados, né? Integrei os dois lados. Esse lado da integral é uma integral da corrente no tempo zero até uma corrente no tempo t. Nesse lado da integral, vai ser uma integral de 0 até t, porque a integral é em dt. Bom, isso aqui é cálculo, né? Isso aqui vocês sabem fazer. Para não confundir o parâmetro de integração aqui, ó, a variável de integração, eu chamei esse t de t'. Então, t', dt', de 0 a t, porque isso daqui vai ser o meu parâmetro, né? Aqui é a variável de integração. Lembra que a variável de integração tem que sumir no final da integração, né? Se eu faço essa integral, eu descubro então que eu tenho I de t, Q de pico, sobre ômega L, seno de ômega t mais uma constante, que é a constante da própria integração aqui, que é corrente no tempo zero, né? Corrente, como esse cara independe do tempo, esse é uma componente de corrente contínua do circuito, que matematicamente aparece aqui na minha equação, né? Só que se eu calcular a média temporal, a gente já sabe quanto que ela vale. A média temporal da corrente elétrica que passa por um circuito de corrente alternada, ligada numa fonte senoidal, ela é zero. Tá? Então, se eu aplico isso aqui na minha corrente que eu acabei de descobrir, você pode fazer a conta e descobrir que essa componente de corrente contínua ela é nula. Tá? Então, ela não existe ali, nesse caso. Então, a expressão ela é simplesmente essa. Corrente elétrica, Q de pico sobre ômega L, seno de ômega t, sem essa componente aqui. Né? Que é isso aqui. Né? Eu chamei essa constante que está multiplicando o seno de ômega t de I de pico. Tá? Então, o meu I de pico ele vale Q de pico sobre ômega L. Veja que agora, essa corrente máxima permitida no meu sistema, ela depende claramente da frequência ômega, da frequência angular ômega. Lembra que tem aquela diferença entre frequência, que é em hertz, e frequência angular, que é ômega, que é radiano por hertz. Tá? Mas a gente já teve essa discussão lá no passado. Ocorre que na minha dislexia leve e moderadamente grave, eu acabo chamando frequência ômega frequência só, mas é frequência angular, tá? Bom, então eu vou renomear essa componente aqui embaixo, esse fator ômega L, ou seja, o produto entre frequência angular e indutância, eu vou chamar isso aqui agora de reatância indutiva. Esse QL aqui, ó, esse QL eu vou chamar de reatância indutiva. Se você perceber, a unidade disso daqui é de ohm, né? Unidade de resistência. Né? Então, a reatância indutiva ela depende da frequência e vale ômega L. Depende da frequência angular aqui. Tá? Então, você pode perceber o seguinte, olha, a minha corrente RMS, a gente já viu, é o I de pico sobre raiz de 2. Só que o I de pico é Q de pico sobre a reatância indutiva agora. Né? É o Q de pico sobre reatância indutiva sobre raiz de 2. Então, posso reescrever a minha corrente efetiva, a corrente efetiva que flui pelo circuito, mas não, né? Lembra que a corrente elétrica não flui pelo circuito.
vale o que RMS sobre reatância indutiva. E esse cara depende de ômega. Se a reatância indutiva é alta, a corrente é baixa. Se a reatância indutiva é baixa, a corrente é alta. Então eu posso controlar a corrente elétrica efetiva se eu alterar a própria frequência angular, né? Ou para certas frequências eu tenho certas correntes efetivas. Então, nesse sentido, eu posso utilizar um circuito que tem um indutor como algum tipo de filtro de corrente elétrica. E isso pode ser útil para alguma aplicação. A gente vai ver um pouquinho melhor a aplicação disso para filtros no circuito RLC mais para frente, né? Tá? Então, aqui para resumir, eu só quero comentar essa relação de fase entre essas grandezas. Olha só, né? Começou que a minha fonte ela aqui de T é o Q de pico, desculpa, é o Q de T, Xi de T, Xi de pico, cosseno de ômega T, que é a diferença de potencial fornecida pela fonte. E aqui tem o ômega, e ômega é o que? Ômega é a frequência da fonte. Tá? Ômega é a frequência da fonte. Depois vão aparecer outros ômegas aqui, então tem que tomar cuidado para a gente não confundir que ômega que eu estou falando. Tá? Esse ômega aqui é a frequência da fonte, que é uma propriedade da fonte, ela é uma constante. Tá? O V de L de T é a diferença de potencial em cima do indutor, que vale quanto? Vale Q de pico cosseno de ômega T, é igual, né? E deveria ser mesmo, porque eles estão ligados no mesmo ponto, né? O polo do indutor de um lado está ligado no mesmo ponto da fonte, do outro lado no mesmo ponto da fonte, então tem a mesma diferença de potencial. Só que a corrente elétrica não. A corrente elétrica, olha só, ele tem o I de pico, que é o Q de pico sobre o QL, vale seno de ômega T. Seno de ômega T. Né? Então, essa é a corrente que circula pelo circuito. Então, graficamente, né, dá para perceber aqui que agora corrente elétrica e queda de potencial em cima do indutor, eles não estão mais em fase, ou seja, os máximos não ocorrem na mesma posição, e nem os mínimos, e nem o zero ocorre na mesma posição. Então há uma diferença de fase entre a corrente elétrica e a queda de potencial em cima do meu elemento, que é o indutor. Essa informação ela é fundamental para a gente poder construir um circuito RLC lá no futuro. Então, se você não entendeu isso, volte e tente compreender de novo o que a gente vai fazer aqui, tá? Bom, essa análise é a seguinte, olha, seno de ômega t é cosseno de ômega t menos π sobre 2. Tá? Então, eu posso pensar na corrente elétrica como sendo uma corrente elétrica que está atrasada com relação à diferença de potencial em cima do indutor por uma fase de π sobre 2. Nesse gráfico aqui fica difícil de ver isso, tá? Porque, não sei, eu tenho dificuldade em ver essas diferenças de fase nesse gráfico aqui. Esse é um problema disléxico meu. Você pode poder ver essas diferenças de fase aqui. Eu consigo ver melhor essa diferença de fase quando eu transporto essas informações para o meu diagrama de fasores, que eu vou fazer aqui. Ó. Então, é a minha representação mais simples e mais intuitiva no diagrama, que é no meu caso, né? Eu tenho um problema de dislexia, pode ser que eu não consiga ver isso. Mas vamos lá, aqui fica mais fácil de ver. Lembra, eu posso representar essas minhas grandezas, tanto a queda de potencial em cima do indutor, como a corrente elétrica em cima do indutor, do circuito em geral, né? Como na sua representação complexa auxiliar, que é essa daqui. Então, a queda de potencial vale Q de pico e elevado a I ômega t. Né? E a corrente elétrica vale I de pico e elevado a I ômega t menos π sobre 2, porque o I de pico é cosseno de ômega t menos π sobre 2. Lembra que a parte real física é o cosseno de ômega t menos π sobre 2, que é a parte real dessas expressões complexas aqui. Daí eu digo que cuidado, vamos representar duas grandezas distintas no mesmo gráfico. Exato, cuidado, porque
apesar desse gráfico aqui me dar uma informação da qualidade, né, qualitativa, ela não serve para fazer comparações quantitativas. Então aqui eu desenhei, olha só, desenhei o Q de pico, tá vendo? O Q de pico, que é a queda de potencial em cima da resistência, a sombra dele no eixo real vai ser a queda de potencial em cima do indutor, né? Essa é a informação que está aqui, ó, tá vendo? Esse cara aqui, essa informação aqui. E o ângulo que ele faz com o horizontal é esse cara, né? É o ômega t, tá aqui, ó, ômega t, que tá aqui, ó, ômega t. O I de pico, então, ele é cosseno de ômega t menos π sobre 2. Então, tenho que tirar π sobre 2 desse ângulo todo. Isso vai dar esse cara aqui, ó, ômega t menos π sobre 2. Aqui está o I de pico, tá vendo? A sombra dele sobre o eixo real é essa quantidade aqui, ó, né? Esse cara representa esse valor complexo aqui. A sombra dele aqui, ou a parte real dele é isso. Então, tá aqui, tá? Veja que agora, quando o tempo passa, essas duas coisas vão se movimentar no tempo, né? Imagina que isso aqui é corrente e isso aqui é diferença de potencial. Quando o tempo passa, ele vai girar. Só que ele vai girar junto, né? Vai girar junto. Então veja que quando o tempo passa, esse cara vai acabar chegando primeiro em algum lugar, esse cara vai chegar quanto? Ó, vai chegar π sobre 2 depois, né? Então a gente pode dizer que a corrente elétrica nesse circuito, ela está atrasada com uma diferença de fase de 90 graus ou de π sobre 2. Né? Com relação ao quê? Com relação à queda de potencial ou à tensão no indutor. Tá? Então, tem vários livros que seguem essa linha aqui e vão dizer o seguinte, olha, na minha representação, a gente pode dizer, então, que a corrente elétrica no circuito, né, quando eu tenho um indutor, a corrente elétrica ela está atrasada 90 graus com relação à queda de potencial no indutor. Só que tem livro que troca, que fala o seguinte, olha, não, o que está acontecendo é que a queda de potencial no indutor está adiantada 90 graus com relação à corrente elétrica do circuito. Mas veja que essa, né, é a mesma coisa, né? Falei exatamente a mesma coisa. Então, nessa minha representação tem que ficar claro para vocês como eu interpreto esse diagrama de fasores e como eu vejo essas diferenças de fase. Porque no futuro, quando a gente for construir a solução da corrente elétrica e da diferença de potencial para um circuito completo, onde inclui resistência, indutor e capacitor, a gente vai colocar tudo num diagrama de fasores para resolver o problema. Tá? Por quê? Porque é muito mais fácil, muito mais simples de compreender a resolução de um problema desses quando eu trabalho com diagrama de fasores, ao invés de eu resolver toda a equação diferencial. Tá? Não é claro para ver a solução quando eu estou com a equação diferencial na minha cabeça. Tá? Então, esse é o caso para o indutor. Lembra que para o caso da resistência, essas duas coisas ocorrem um em cima do outro. Né? Queda de potencial em cima da resistência está em fase com a corrente. Isso não acontece com o indutor. A queda de potencial no indutor está fora de fase com a corrente elétrica em 90 graus. E com isso a gente pode agora calcular algumas coisas que são rapidinhas aqui. Tá? Olha só. A gente calculou em detalhes, né, como que a potência dissipada na minha resistência conectada ao circuito de corrente alternada se comporta. Né? A gente calculou, inclusive, como representar essa potência média dissipada em função da tensão RMS e da corrente RMS. Tá? O que eu quero calcular agora é quanto que é a potência instantânea e a potência média que é fornecida pela fonte de corrente alternada e que é dissipada no indutor. Então eu liguei meu indutor, que é basicamente um solenoide ou uma espira, no meu circuito de corrente alternada. E minha pergunta é, quanto de potência a minha fonte está fornecendo para o indutor? Instantânea e média. Esse é o meu circuito, né, de corrente aqui.
alternada. A corrente vai de um lado para o outro, aqui está a diferença de potencial em cima do meu indutor, aqui é a diferença de potencial fornecida pela fonte. Veja que a potência fornecida pela fonte, como a gente viu, instantaneamente vale Q de T e de T, né? Que é o Q de pico cosseno ômega T e de pico seno ômega T, como a gente já viu aqui, né? Então, a potência instantânea vale Q de pico, e de pico, cosseno de ômega t, seno de ômega t. Eu posso reescrever cosseno de ômega t, seno de ômega t, por seno de 2 ômega t sobre 2, né, usando essa relação trigonométrica aqui. Então, a potência instantânea vale Q de pico, e de pico sobre 2, seno de 2 ômega t. Se eu faço o gráfico dessa potência, veja, essa potência ela tem agora, primeiro, no intervalo ômega t, né, de 2π, ele vai acabar oscilando duas vezes. Então, tenho duas oscilações aqui no intervalo de 2π. Façam um gráfico em casa para poder descobrir isso, né? Ou vejam aqui que está aqui feito, né? Ou plotem um gráfico no computador. Então, está aqui. É seno de 2 ômega t, fácil. Só que agora, olha que interessante. A minha potência, ela tem uma parte positiva e tem uma parte negativa. Positiva, negativa. Positivo, o que isso é? O que isso significa? O que quer dizer uma potência positiva e uma potência negativa? Isso quer dizer que a minha fonte, quando a potência é positiva, ela está fornecendo energia para o meu indutor. Só que daí ela passa a ter ela se anula, né, e passa a ter uma parte negativa. E nessa parte negativa ela está dizendo o seguinte: eu estou recuperando energia do sistema, né? Então, eu tenho aqui no meu sistema, onde eu ligo uma fonte de corrente alternada e um indutor, a fonte ela fornece, mas ela também consome exatamente a mesma quantidade de energia por unidade de tempo, né? Então, se eu integrar isso daqui, que vai ser a energia no intervalo de tempo, ela forneceu uma quantidade de energia em joules e ela consumiu essa energia em joules. Isso acontece porque o meu indutor ele funciona muito como um capacitor funciona quando eu ligo ele num sistema de corrente, né? Uma fonte. Ele armazena energia na forma de campo magnético e depois ele devolve essa energia para algum lugar, né? Nesse caso ele devolve para a fonte, para a própria fonte de corrente alternada que a gente tem, né? Então, se eu calcular a potência média, você vai verificar que, apesar da potência instantânea ser dessa forma, variar com o tempo, a potência média, façam a conta, né? Aqui, como vocês já sabem fazer, a média temporal disso, isso aqui vai dar zero. Então, um indutor, quando eu ligo um indutor num sistema de corrente alternada ou numa fonte de corrente alternada, esse indutor ele não vai, na média, consumir energia do sistema. Diferente da resistência. A resistência ela vai dissipar sempre energia. O indutor não vai. Então, o papel do indutor ele é diferente do papel da resistência nesse circuito, né? Uma desses papéis é regular a corrente, como você viu, em função da frequência angular. Tá? Bom, com isso, eu acho que a gente já está bom por aqui. A gente pode agora dar uma respirada aí. Na próxima aula, a gente vai ver o que acontece quando eu conecto um capacitor numa fonte de corrente alternada. Então, a gente vai também ver lá como que a corrente elétrica se comporta, como que é a queda de potencial em cima do capacitor, como que a energia, ou a variação da energia, a potência vai se comportar naquele caso e principalmente as diferenças de fase. A gente viu que existe uma diferença de fase quando eu ligo o indutor aqui, entre a queda de potencial em cima do indutor e a corrente elétrica. Na próxima aula, a gente vai ver que para o capacitor também existe uma diferença de fase entre a queda de potencial em cima dele e a corrente em cima dele. E essa é uma informação fundamental para a gente poder construir no futuro o diagrama de fasores e resolver esse problema de maneira mais eficiente. Certo? Então tá bom, pessoal. Com isso a gente fica por aqui e até a próxima aula, que será a nossa terceira aula desse curso. Até mais. Tchau. Fui.